Boa noite, colegas de cadeira e professora. Nesse vídeo, quero falar sobre o texto Políticas Educacionais na Ditadura Militar Brasileira, entre o giz e o chumbo, escrito por Marciane Maciel, Juliane Colli, Luiz Martins Júnior e Robson Olivino Paim. Para iniciarmos, o período de ditadura militar no Brasil é um momento bastante delicado, pois marcou a sociedade durante e após os anos que a mesma foi inserida. É importante pensarmos que há necessidade de estudar esse momento histórico para sermos resilientes e atentos para qualquer princípio comum que já esteja querendo se implantar no presente. Isso porque, de fato, não foi um período que beneficiou a todos, mas alguns, e poucos, exilando, maltratando e torturando os demais que não concordavam com esse regime. Agora que já estamos conscientes do que vamos falar, a ditadura militar no Brasil durou de 1964 até 1985, precisamente dando início no dia 2 de abril de 1964, onde o presidente do Senado fez uma sessão secreta dizendo estar vaga a presidência, e no dia 4 de abril, Jango João Goulart desembarca no Uruguai. Sendo assim, os militares deixam claro a contraposição da democracia populista. Dessa forma, o poder estava nas mãos dos autoritários e, como já sabemos, a voz para a população foi calada por esses 20 anos. Propriamente falando sobre o regime ditatorial, o mesmo se caracterizava pelo poder sem limites. Então, o ministro da Fazenda exercia seus poderes como um rei, e os que não eram a favor disso precisavam se calar se quisessem ficar numa boa. Caso contradissessem, estaria literalmente dando a cara a tapa. Sabendo de tudo isso, as políticas educacionais dos anos de chumbo eram basicamente destinadas à reprodução de riqueza das elites. Então, o papel fundamental da educação era o aumento da produtividade e da renda do país. A educação primária capacitava para determinadas atividades, o ensino médio preparava os profissionais para os desenvolvimentos econômicos e sociais do país, e ao ensino superior eram destinadas as funções de preparar a mão de obra especializada, os quais seriam os novos dirigentes do país. O problema é que quem chegava nisso? A população? Não, eles nem chegavam perto, porque agora, para ter direito à educação, era necessário ter dinheiro para comprar o mesmo. Sendo assim, rompendo com os projetos populares de educação e dando início ao desfoque e ao abandono das escolas públicas frente ao setor privado. Em 1968, foi feito um acordo com o MEC, no governo do general Costa e Silva, que resultava em uma política educacional privatista, com o papel da educação sendo formador de pessoas qualificadas para gerenciar a produção industrial. Para profissionalizar isso, contaram com a ajuda dos cursos universitários ligados ao saber tecnológico. O mais triste aconteceu em 28 de fevereiro de 1969, onde o decreto número 477 punia as manifestações de professores, estudantes e funcionários das universidades sobre qualquer coisa contra o regime ditatorial. Dito que, se caso houvesse, os militares tinham o poder de expulsar e caçar tais pessoas, formando assim um governo repressor e com extremo controle ideológico do ensino. Em suma, as mudanças na educação do período dito foram: 1. Reforma universitária. 2. Implantação da disciplina Educação Moral e Cívica e Língua Inglesa. 3. Eliminação da disciplina de Filosofia e Sociologia. Só um parênteses aqui, era proibido pensar, então nada mais óbvio do que tirar essas matérias, né? Mas seguindo: 4. Ensino obrigatório de 7 a 14 anos. E 5. Ensino profissionalizante. Para concluir, a ditadura militar no Brasil foi um período bastante difícil, injusto e 1% acessível, inclusive na educação. O que temos que nos atentar é para as possíveis reproduções do que já sabemos que deu errado, que não venhamos achar normal aquilo que é desumano.